Bom dia. Como eu sempre digo, é uma felicidade muito grande estar aqui, uma oportunidade de divulgar a mensagem do Evangelho e dessa doutrina maravilhosa. Eu estou vendo aqui a Isa, ontem nós estivemos juntas na Feira Espírita, do lado dela alguém também que conheceu a nossa feira. A feira está incrível, tem muitos livros muito interessantes para que a gente introduza conhecimento dentro de nós. Hoje eu vim aqui falar sobre a prece. Um dos, que eu digo assim, de grande importância que há no Evangelho, um dos ensinamentos sobre a prece, a nossa necessidade de entender o porquê da prece. Por que nós temos que fazer preces? Deus não conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções, a nossa vida. Por que eu tenho que pedir? Por que eu tenho que me dirigir a Ele? Por que eu tenho que glorificar o Pai? Conta-se que um profeta, do livro que leva o mesmo nome, o Profeta de Khalil Gibran, que morou muitos anos em uma cidadela chamada Orfalese. E como ninguém dava atenção a esse profeta, a esse sábio, e ele, com saudades da sua terra natal, resolveu partir. E os habitantes, então, daquela pequena cidade, eles foram se despedir e retirar ainda alguma sabedoria. Porque nós somos assim, a gente dá valor quando está para perder ou perdeu, né? Então o pessoal ficou muito preocupado que o profeta ia embora e eles não tiveram tempo para ir lá conversar com o profeta. Então correram lá para se despedir e tirar alguma coisa do profeta. E um desses que foram foi uma sacerdotisa e que perguntou a ele: profeta, fale-nos da prece. E ele respondeu assim: vós rezais em vossas aflições e em vossas necessidades. Pudesse rezar também na plenitude de vossa alegria e em vossos dias de abundância. Será que nós somos parecidos também, né, com o que o profeta diz? Será que a gente lembra de rezar ao Pai quando nós estamos muito felizes em momentos de abundância? Bem, a eficácia, então, da prece é a temática minha hoje. E eu digo para vocês que o primeiro telefone sem fio foi inventado por Deus. E ele se chama prece. É o meio de comunicação com Deus e com o plano espiritual superior. A prece ela é uma invocação mediante a qual nós, enquanto seres humanos, entramos, quer seja pelo pensamento, quer seja pela comunicação com o ser que nos dirige. Então, é a maneira pelo qual nós expressamos nosso pensamento, às vezes não expressos em palavras, mas que nos liga ao nosso Criador. E com base no capítulo 27 e 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós também vamos encontrar orientações de Jesus aos seus discípulos. Olha o que Jesus disse para eles: deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Ininterrupta com Deus. E nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, em segredo, as suas íntimas aspirações, os seus anelos, esperanças, dúvidas e amargores. E essas, então, confidências atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus concederá da sua luz. Então, é necessário cultivar, portanto, a prece, para que ela se torne um elemento tão natural da nossa vida como a nossa respiração. E é indispensável, então, que nós comecemos pelo meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. E conta-nos, então, Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Alguém conhece esse livro Boa Nova aqui?
é maravilhoso, né? Há livros que eu vou ler que eu falo assim, como é que eu não tinha conhecido antes? Eu estou na fase agora do André Luiz. Já conhecia, mas agora a gente está se debruçando para estudar a obra de André Luiz. Ah, mas eu já assisti o filme. Gente, o livro não tem nada a ver com o filme. Ele dá uma pincelada leve. É lógico que é muito importante, nos traz as imagens, né? Que às vezes a gente não conseguia imaginar tamanha beleza, mas o livro é muito profundo. E assim como André Luiz, lá no início do livro, se mostra um homem velho, cheio de imperfeições, a gente termina junto com ele o livro como uma pessoa nova, né? A gente fica tocado, se colocando naquela situação. Então, há livros que realmente nós conseguimos dar um salto de conhecimento e de iluminação interior. E o livro de Humberto de Campos, chamado Boa Nova, também se trata de um livro desse. E lá, Pedro, ouvindo Jesus, ele também faz a mesma pergunta da sacerdotista, né, quando ela ouviu do profeta. Então, ele pergunta para Jesus, e Jesus também responde como o profeta respondeu. Ele disse assim, se nós pudéssemos observar os homens, eles não lembram do céu, senão nos dias de incerteza e de angústia no seu coração. Se a ameaça é cruel, iminente o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Mas quanto não deverá sentir o pai amoroso e leal de que somente procurem os filhos nos momentos do infortúnio, por eles criados com as suas próprias mãos? Não é muito parecido com o que o profeta respondeu para a sacerdotisa? Vocês só procuram as preces nos momentos de aflição. E aí Pedro perguntou para Jesus, esse livro Boa Nova, além de ter muito conhecimento sobre a vida de Jesus com seus apóstolos, há momentos que você se diverte, porque os apóstolos, eles questionavam Jesus, eles tentavam encurralar Jesus, colocar Jesus como se a gente dissesse hoje, de saia curta. Eles pegavam Jesus pelos cantos, porque eles pensavam assim, se eu perguntar na frente dos outros discípulos, né, eles vão rir da minha pergunta. Então, eles tentavam questionar Jesus, comer pelas bordas, né? E então, você dá risada. Também se identifica, porque há perguntas ali que você também tem. E Pedro, então, perguntou para Jesus, se nesse intercâmbio incessante, as criaturas, mestre, será que Deus ouve todas as orações? E aí Jesus respondeu para ele, como não, Pedro? Desde que começou a raciocinar, observou o homem que acima dos seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado, um poder superior, que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com o seu amor, com a sua justiça, com a sua sabedoria, e onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Cada religião dá um nome, né? Uns falam Alá, outros falam Jeová, mas cada religião dá um nome, mas procura algo, sabe que tem algo superior. Acreditaria, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa, inflexível, sem nenhum resultado que obtivessem? Não tenhas dúvida, todas as orações são ouvidas. Bom, Pedro ouviu isso, não significa que tenha entendido, né? Ficou lá processando o que Jesus havia dito. E no livro Nosso Lar, é citado o ministério do auxílio, onde se atende aos doentes, ouvem-se as rogativas, selecionam-se as preces, preparam-se as reencarnações terrenas, organiza-se as turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram aqui na terra.
estuda-se a solução para todos os processos que se prendem ao sofrimento. E ainda no mesmo livro, no capítulo 8, que a gente vai encontrar outra citação de André Luiz, que também diz sobre os efeitos da oração. O trabalho da prece é o mais importante que se possa imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. Não há prece sem resposta. E a oração, ela é filha do amor. Não é apenas uma súplica. Ela é a comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então, a rogativa maléfica também encontra igualmente enorme potencial de influenciação. Vamos parar um pouquinho aqui para conversar sobre esse assunto. Rogativa maléfica, o que é isso? Gente, talvez vocês não conheçam, mas eu conheço pessoas que que dobram o joelho para pedir o mal do outro. É incrível, né? Eu conheço uma pessoa que ela é de uma outra religião, e não é a religião dela que... Não vou falar mal da religião de ninguém, porque cada um está na religião que precisa e que entende. Mas talvez ela faça uma interpretação equivocada da sua religião. Porque ela disse que foi, fez lá a Santa Ceia, e voltou para casa, dobrou o joelho, e pediu justiça contra determinada pessoa. Cuidado quando vocês pedem justiça. Eu sou advogada. Quando um cliente me pergunta, vai me procurar, então a gente tenta esmiuçar toda a sua problemática, porque eu digo assim, olha, às vezes você pensa que tem o direito, mas o juiz também vai analisar o outro lado. A justiça, ela pode ser aí não só o que você quer, mas ela pode ser distributiva. Às vezes você acha que você tem um determinado direito e ele vai dividir, vai partilhar o seu direito. E a mesma coisa acontece quando a gente pede justiça. A espiritualidade vai analisar as duas partes, quem está pedindo e para quem é que você quer que a justiça, então, impere. Na verdade, não está pedindo justiça, está pedindo vingança. Vingança. Então, quando a gente achar que foi injustiçado, entrega nas mãos de Deus. Deixa que o tempo mostre o que é que tem que ser para cada um. Então, cuidado, porque André Luiz diz que rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Porque existem ainda espíritos, que não conseguem entender a sua condição. Então, eles continuam aqui entre nós, aguardando alguém que peça o mal de outrem para ele ir fazer. Ele acha que ele tem poderes. E ele vai fazer. Você acabou de assinar um contrato. Contrato também tem a sua parte. Você vai ter que também dar o seu pagamento. Então, você pediu, ele vai fazer, mas ele vai voltar para cobrar o preço. E quem vai receber? Vai receber, então, esse mal? Depende. Quando a gente recebe uma correspondência e não é nossa, o que acontece? A correspondência volta para quem mandou. Assim é o mal. Se você está blindado, se você ora, vigia, que é o que Jesus falou e vai falar aqui mais para frente, você não vai receber essa correspondência. Então, o espírito lá que está amando daquela rogativa maléfica vai voltar com a encomenda. E aí você tem o seu pagamento mais a encomenda. Difícil, né? Então, olha como a doutrina nos esclarece. André Luiz, eu digo, ele é como se fosse um curso de pós-graduação da doutrina espírita. Muita gente não gosta, não quer ler, acha que é complicado. Não é. Nós vamos começar um curso terça-feira. Infelizmente, o horário não é para todos. 2h30 da tarde, lá no auditório da USE, na Virgílio Malta. E nós vamos esmiuçar a primeira obra, que é Nosso Lar. Deixei cartaz aí na frente, quem quiser,
A inscrição é fácil, o curso é gratuito e a gente vai crescer muito se debruçando sobre essa obra. E André Luiz ainda esclarece. Olha a importância do evangelho no lar. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui uma emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão somente um curso de iluminação interior, pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. Pensa na pele de um rinoceronte, aquela couraça. É assim aquele que ora. Por isso que vem a encomenda, bate e volta. Por isso da importância da gente entender a prece. Por isso que eu escolhi essa temática da prece. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? E as entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com essas vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Quem conhece a obra de André Luiz, parece que a senhora conhece, né? Bem, a gente vai lá perceber que lá no mundo espiritual há aquelas concertinas, há armas, há muitas coisas que nós nem imaginamos, porque também lá há espíritos tentando invadir, tentando quebrar a harmonia dos habitantes de nosso lar. E o lar que ora também se transforma, também tem essas armas que dão choques nesses espíritos que tentam invadir. São choques eletromagnéticos. Então, olha a importância da prece. E como que devem ser as qualidades da prece, né? Como será que a gente tem que orar? E aí Jesus também falou. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que, afetadamente, oram em pé nas sinagogas, nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Quem é que já não viu isso, né? Tem gente que faz prece e olha assim, será que estão gostando da minha prece? Será que eu estou falando palavras rebuscadas e bonitas? Então, a oração, sendo uma ligação com o nosso Pai, ela deve se reportar a Ele e não precisa ser vista por ninguém. Aliás, deve ser feita em segredo. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós, eu tenho que calar a voz, eu tenho que encontrar a paz. A música do Gilberto Gil, tão linda, tão verdadeira. Então, a qualidade da prece, ela tem que ser clara, simples, concisa, sem fraseologia inútil, sem palavras rebuscadas. Tem que vir do nosso coração. É uma vibração da nossa alma. No que se refere, então, à nossa comunhão com Deus, que cada espírito ore em segredo, no seu íntimo, em silêncio, contando as suas esperanças, suas aspirações mais secretas. E cada criatura, então, estabeleça o seu caminho para o mais alto, erguendo assim para si mesma um santuário divino dentro do próprio coração, interpretando sempre a vontade de Deus e com respeito ao seu próprio destino. Então, a comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo de existência. A prece é um luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Então, em segredo, não é pelas palavras múltiplas, rebuscadas, que a gente vai ser atendido. O nosso coração deve ser puro. E aí, o que será que é ter um coração puro? Alguém sabe? Perdoar, né? O Pai fala isso, né? Reconhecer as nossas fraquezas. O que adianta a gente ir lá levar as nossas súplicas, se dentro da oração que o Mestre nos ensinou, ele diz, né? Perdoar assim como eu perdoo. Me perdoa assim como eu perdoo os meus ofensores. Então, quando a gente for levar as nossas súplicas, as nossas rogativas, que a gente esteja com esse coração limpo, leve. Embora eu entenda, porque eu também já passei por isso,
que o perdão é um processo. A gente não adianta falar, eu perdoo. Aí depois a pessoa esbarra, você fala, ai, já de novo, tá vendo? Eu sabia que você ia fazer isso. Quer dizer, estou lá guardando ainda aquilo. Então a gente tem que pensar, e às vezes leva um tempo. Eu mesmo tive uma situação que eu falei, eu preciso de tempo para perdoar. Esquecer já é outro departamento, né? Como diz o Divaldo, já é Alzheimer. A gente pode não esquecer, mas cada vez vai ficando menor aquela situação que a gente se sentiu agredido, cada vez menor, ao ponto de um dia você falar, nossa, mas eu fiz uma tempestade com aquela situação. E ainda vai chegar um momento que você vai olhar e vai rir. Então, a prece, para ela ser agradável a Deus, ela tem que partir de um coração puro, de todo sentimento contrário de caridade. E se a gente ainda está num processo de perdão, que a gente reconheça a nossa fragilidade, falar assim, olha, mestre, eu ainda tenho determinada questão com determinada pessoa, mas eu estou tentando, eu estou me esforçando para perdoar. E o Pai conhece os nossos esforços, o que nós fazemos. Então, a oração é esse momento importante que nos eleva, o nosso nível mental, se a gente pudesse verificar, quando nós estamos orando, a gente vai para um patamar mais elevado. Um patamar que a espiritualidade superior pode nos alcançar. Porque se a gente tiver muito afundado, muito introjetado dentro de nós mesmos, muito terra-terra, muito materialista, eles não têm como nos alcançar. Eles não têm nem como falar conosco e nós ouvirmos a voz deles. E quando a gente está orando, imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte em nome do Pai. Isso está em Missionários da Luz, no capítulo 19. Bom, e sobre a eficácia da prece? Seja o que for que você pedir na prece, crê que obterás e concedido vos serás o que pedirdes. Isso está em Marcos, no capítulo 11. E aí, Pedro, que estava lá com aquela questão, né, que Jesus falou que eles atendem, que todas as preces são ouvidas, né? E Pedro estava assim, tá, eu sei disso, né? Eu ando pedindo aí umas coisas, mas deixa ele que eu encurralo ele ainda de novo e vou questionar ele, vou colocar ele novamente em questão. Então, Simão Pedro, ouvindo Jesus dizer isso, tinha suas dúvidas. E decorrido alguns dias, estando com Jesus a sós, a ensinar os companheiros, ele esperou um momentinho ali, que Jesus saiu de perto e disse assim, Senhor, eu tenho procurado por todos os modos manter inalteravelmente a minha comunhão com Deus. Mas eu não tenho alcançado os objetivos da minha súplica. Então, dizendo assim, você falou que a gente pede, a gente vai receber, não estou recebendo nada do que eu estou pedindo. E aí Jesus disse para ele, o que é que você tem pedido? E aí ele disse, eu tenho implorado que a bondade aplane nos meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Olha que bonitinho, né? É aquelas religiões que falam assim, Deus vai fazer uma obra na sua vida. Muito bom essa religião, eu não tenho que fazer nada, só tenho que esperar a obra do Pai. Eu não tenho que me melhorar, eu não tenho que perdoar, eu não tenho que fazer o que está ao meu alcance, né? Porque às vezes depende de você certas situações para se modificar. Depende de você trabalhar. Não adianta você pedir, eu quero dinheiro, e ficar sentado assistindo Netflix na sua casa. Então, há situações que demandam a sua vontade, a sua obra, a sua ação. E aí há religiões que prometem, então, olha, você dá tanto por mês e Pai vai fazer uma obra na sua vida. Estranho, Deus não precisa de dinheiro. Então, Pedro queria que resolvessem os problemas materiais dele. Pedro tinha problemas até dentro de casa, a sogra morava com ele, então imagina, né?
a sogra morando em casa. Imagine quantos problemas Pedro não tinha. E Jesus, então, contemplou longamente Pedro, olhou bastante para ele, examinando a fragilidade dele, dos seus elementos intelectuais, e pensou como é que ele poderia falar com Pedro, para que o Pedro entendesse. E evidenciando mais uma vez o profundo amor e bondade que tinha naquele coração do Pedro, independente das suas dificuldades de entendimento, Jesus esclareceu com brandura e convicção. Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai satisfação de seus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Interessantíssimo, né? Está no livro que eu falei para vocês, Boa Nova. Tá? Não estou inventando nada, não. Vocês vão lá no livro e vão verificar o que foi que Jesus respondeu para ele. E será que a gente não se identifica? Eu me identifico muito com os apóstolos, com as dúvidas, com as questões deles, porque muitas vezes eu questionei também. Nossa, mas eu pedi tanto determinada coisa. Aliás, eu recebi o contrário. Eu recebi já tantos nãos, que eu já nem peço mais, acho que aprendi alguma coisa. Porque a gente tem que aprender qual é a vontade do Pai para a nossa vida. E só lá na frente nós vamos entender que foi a melhor. Que talvez se os nossos desejos tivessem sido atendidos, nós estaríamos em maus lençóis. Então, que a gente possa fazer esses pedidos, mas de que seja realizado a justiça e o melhor para nós. Deus sempre nos atende os pedidos, mas é claro que esse atendimento só ocorre conforme a nossa real necessidade e merecimento. E na medida, então, que os nossos pedidos não visem a satisfação de meros caprichos ou futilidades. Quem é que já não viu as pessoas falando, ai, Deus podia me ajudar a ganhar na Mega Sena? Seria a perdição da sua reencarnação. Existe até um meme de uma menininha que fala assim, Deus, me dá dinheiro para você ver que eu não vou mudar como pessoa, eu vou continuar sendo boa. Porque a gente sabe que é o contrário, né? O dinheiro vai evocar a nossa vaidade. Então, dessa máxima, fora lógico a gente deduzir que não é só pedir para obter, e que seria injusto, então, acusar a Deus de não conceder todas as nossas súplicas, uma vez que Ele sabe o que é melhor para nós e o que é para o nosso bem. Todo o universo, gente, obedece leis eternas. E quando nós somos atendidos em nossos pedidos, não significa que Deus alterou as suas leis imutáveis. Porque às vezes a gente pede e recebe exatamente aquilo que a gente quer. Ai, Deus ama mais eu, porque a minha irmã, ela pede e não consegue. Eu pedi e consegui. Vocês já não tiveram essa sensação, né? De alguém falar assim, ai, você não tem fé, porque eu peço e eu consigo. Então, para ela, Deus alterou a lei dele, que disseram para mim que era imutável e justa, mas ela tem algum privilégio. Não, gente, estava dentro dos desígnios, dentro da programação dela. Era necessário ela experimentar aquela graça, ou ela tinha merecimento, que talvez nós teremos que trabalhar mais para ter. Então, que a gente consiga ver essas coisas com o raciocínio que a doutrina espírita nos traz, com os esclarecimentos que Jesus também disse. A necessidade e o mérito para que a gente consiga aquilo
para a nossa vida. Então, se for necessário, nos será acrescentado. Como disse Jesus, cuida primeiro do reino de Deus, da sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Então, não há derrogação da lei de Deus. A providência nos dá uma demonstração do respeito à nossa iniciativa, ao que a gente tem que fazer e ao nosso livre-arbítrio, ou seja, às nossas escolhas. Se Deus nunca quiesse aos pedidos, estaria Ele nos tolhendo também do livre-arbítrio e da iniciativa. Então, referente à eficácia da prece, o que a gente pede, o que a gente vai receber, o nosso pedido tem que ser justo, a gente tem que ter mérito e a gente tem que ser persistente. Eu mesma me coloco nessa situação porque às vezes você começa pedindo uma coisa, no meio do caminho você já fala, não é bem isso que eu quero, é outro. Então, a gente também precisa saber, é justo o que eu estou pedindo? Porque tem gente que pede coisas injustas. Um exemplo bem vulgar, o marido do outro. Existe esse tipo de pedido. Ai, que ela se separe para ele ficar comigo. É justo. Então, tem que ter justiça, você tem que ter mérito e tem que ter persistência. Se o seu pedido não for justo, imagina quem é que vai estar à mercê de atender esse pedido. Aqueles espíritos, conforme eu disse para vocês. A cobrança vai ser bem grande. Então, a ação da prece, quando a gente dirige ao Pai um pensamento, né, ele corta as fronteiras do espaço, a espiritualidade também se curva para atender, se houver a justiça, o mérito, a persistência. Todos estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Assim, todos, encarnados, desencarnados, nós podemos nos comunicar uns com os outros. E dessa forma, a nossa prece é transmitida a quem nós dirigimos, através deste fluido que efetua o papel como de um telefone que transmite a nossa voz a um outro ponto qualquer. E quais são os tipos de prece? Nós temos prece pedido, que é quando a gente roga o auxílio em favor de alguém ou de nós mesmos, né? E aí o que a gente deve pedir? Paciência, tolerância, para que a gente possa vencer as dificuldades com mais tranquilidade. Ontem eu estava lá na feira e eu comecei a falar lá sobre esse assunto, e aí alguém, a Rosana, falou, não pode pedir paciência, não pode, porque senão Deus vai te colocar um monte de teste. A gente já está nos testes. Quem falou que não tem gente difícil ao redor? Parente difícil, não precisa ficar com medo de pedir paciência, porque você já está com o teste na sua vida. Então, pode pedir paciência, sim, tolerância, para que a gente consiga vencer as dificuldades. E a prece, ela também pode, deve ser de agradecimento, né? Como eu iniciei lá falando, a gente só procura quando a gente tem necessidade, quando a gente está aflito, mas que a gente lembre de procurar o Pai também para agradecer nos momentos de felicidade, agradecer a ajuda recebida, um objetivo atingido, por ter nos livrado de um perigo, por termos recebido uma graça. E a prece, ela também pode ser de louvor, que é aquela através da qual nós demonstramos o nosso reconhecimento a Deus pela sua grandeza, pela sua obra, e demonstramos também a nossa humildade perante a grandeza do Criador. E a prece sincera nos liga aos espíritos superiores, que sondando então a nossa vontade, a nossa boa intenção, vêm ao nosso socorro, dando a força moral necessária para que a gente possa superar os nossos problemas, retornar ao caminho reto, se porventura dele nós nos desviamos. Então é através da prece, né, que a gente sai do caminho, às vezes, do mal, porque às vezes a gente está indo para um precipício e nem imagina. A prece, então, tem a função de propiciar a nossa resistência às forças do mal. É como se nós ganhássemos poderes especiais, né? Aqueles filmes de super-homem, a prece nos dá essa sensação. Quem é que nunca
iniciou uma prece chorando e saiu com alívio, né, feliz, e está na mesma situação. Mas por que está experimentando aquela situação? Forças se acoplaram à pessoa. Energias eletromagnéticas trouxeram essa força. E como resultado, então, a gente tem vários efeitos benéficos, dentro dos quais eu destaquei. Depois que a gente termina uma prece, a gente parece que consegue examinar de maneira melhor, de um ponto de vista diferenciado, o assunto que nos preocupa. Parece que acender uma lâmpada, né? Parece não acender. A gente também consegue captar pensamentos de energias reconfortantes que não estavam conseguindo nos acessar. Então, através da prece, a gente abre os plexos, né, os chakras que a gente diz. Nós temos 7 principais. E a prece tem essa magia, né, de abrir os nossos plexos. Por isso que as casas espíritas, elas iniciam todas as suas atividades com prece. Porque a prece abre os nossos canais, a gente consegue absorver mais toda atividade que a gente vai fazer. Então, a gente capta pensamentos, energias reconfortantes, tem iluminação para verificar os assuntos de maneira diferente. Através da prece, nós atraímos bons espíritos que virão em nosso socorro. Os espíritos respeitam as mesmas leis que nós temos que respeitar. Dentre elas, a do livre-arbítrio. Você quer sofrer? É um direito. Você quer ajuda? Eu estou aqui para te ajudar. Me chama. A prece é esse chamamento. Então, por tudo isso que antes de orar parecia insolúvel, insuportável, depois que a gente ora, a gente encontra a solução ou intuição necessária para conseguirmos encontrar a solução dos nossos problemas. E como então, eu já disse para vocês, maneira de orar, momento. Qual será o momento mais importante? Bom, o momento mais importante é o início de cada dia. Mas muita gente, em primeiro lugar, quando levanta, vai ver o celular se tem mensagem do WhatsApp. Sendo que antes da gente tocar no celular, a gente deveria fazer uma prece. Pode estar na correria? Levanta, abre o olho e fala: muito obrigado, meu Pai, por mais um dia. Que o Senhor me inspire hoje para que eu possa fazer o melhor. Se você tiver mais tempo, faça uma prece mais demorada. Ah, mas ele conhece os meus problemas. Conhece, mas por respeito a você, talvez não possa interferir se você não pedir ajuda, se você não exercer humildade e ele disser: eu posso interferir. Ela me deu a possibilidade, eu posso intuí-la. Ela não quer andar só com a cabeça dela, só sob as influências dos espíritos aqui da Terra, dos espíritos desencarnados que ainda estão na Terra. Então, o primeiro dever de toda criatura humana, eu acho que o celular deveria dar um choque em quem pusesse a mão nele, a maldade que ainda tem dentro de mim, antes de fazer uma prece, né? Lembrar de agradecer mais um dia, mais uma página em branco, que a gente tem a oportunidade de escrever uma história diferente. Embora muitas pessoas falem: mas ontem você falou isso. Tá, mas ontem eu era outra pessoa, hoje eu sou uma pessoa diferente, a cada dia uma pessoa melhor. Então, a prece ela pode ser realizada a qualquer hora, desde que precisemos ou queiramos. Entretanto, orar de manhã e de noite deveria ser uma prática habitual. As nossas preces, então, como já falamos, sinceras, partida do coração. O que a gente deve pedir é que Deus propicie a nossa evolução espiritual. E para isso a gente precisa ter paciência, precisa ter fé. E fé, gente, não é só acreditar. É acreditar e confiar, entregar. Porque tem gente que acredita em Deus, mas não confia. E na hora da aflição, celular tem modo avião e as pessoas têm modo desespero, né? Começou o problema, entram no modo desespero.
Então, acreditar, confiar. Se isso está acontecendo comigo, tem uma razão, tem uma necessidade, lá na frente eu vou entender. Aceitar com resignação aquilo que nós não podemos mudar e procurar todos os dias ser melhor do que fomos antes. Temos inteligência, razão que nos dirige. Temos essa doutrina maravilhosa que nos dá diretrizes. Temos o Evangelho, que é um manual de como viver aqui na Terra. Então, mais uma vez, houve alguém que pediu também para Jesus como a gente faz para orar. Nos ensine a orar. Então, o Messias pronunciou pela primeira vez a prece que a gente conhece tanto, né? Que é: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca poderá se efetuar sem a misericórdia do Criador, considerando a imensidade de bagagens, de imperfeições que a gente ainda tenha. Então é por isso que a gente pede que venha a nós o teu reino. Porque, como eu já disse numa palestra, mas acho que não foi aqui, também está no livro Boa Nova, Jesus perguntou a Tadeu qual era o objetivo da vida dele. E o objetivo da vida de Tadeu e de todos nós é instituir o reino do Pai dentro do nosso coração. E é isso que a gente fala no Pai Nosso, sem pensar. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino para que eu institua dentro do meu coração. Entendendo a vontade de Deus, amorosa, justa, que deve se cumprir em todas as circunstâncias quando a gente diz: seja feita a sua vontade, assim como na terra como no céu. Ou seja, a sua vontade, não a minha, porque eu nem sempre sei o que eu peço, se o que eu peço vai ser bom para mim. Então, Jesus ainda prosseguiu: Pão nosso de cada dia nos dai hoje, mostrando para as criaturas, né, que a gente está sob a lei de compensações, que cada um precisa também colaborar, trabalhar, fazer, para que tenha o pão do corpo, mas não esquecer do pão do Espírito. E aí Jesus também falou para a gente, na prece que ele ensinou, para que a gente pedisse para que perdoasse as nossas dívidas, sabendo que todos nós somos devedores, conhecedor das nossas fragilidades, estabelecendo então princípios de luta eterna que a gente tem que ter contra o mal que ainda há dentro de nós dois. E aí ele terminou dizendo: não nos deixei cair em tentações, livra-nos de todo o mal, porque os teus são o reino, o poder e a glória para sempre, assim seja. Há uma historinha de que uma professora perguntou para os alunos de 6ª série primária, o que eles tinham medo. E aí um disse assim: ah, professora, tenho medo do lobo mau. E a professora: ah, sei. E o outro: ah, professora, eu tenho medo do bicho-papão. E a professora: ah. E o terceiro respondeu: eu tenho medo do malamém. E a professora disse: olha, eu já ouvi falar do lobo mau, já ouvi falar do bicho-papão, mas o malamém eu não conheço. Como que ele é? Quem que é esse malamém? Ai, professor, olha, eu nunca vi, mas a minha mãe, toda noite, ela fala: livrai-nos do malamém. Então, olha como às vezes a gente faz as preces apressados, engolindo, atropelando palavras, assustando até as crianças, né? Que a gente pense em cada frase do Pai Nosso, seu significado profundo, o que há por trás de cada palavra. Jesus não colocou nenhuma palavra inútil. Todas elas têm um significado muito profundo. E desde aquele dia, então, essa oração singela, que parece singela, mas é muito profunda, espalhou com o perfume dos céus pelo mundo inteiro. Então, essas elucidações do Mestre relativamente à oração sempre encontraram nos discípulos perplexidade, quase invariavelmente, em virtude das ideias novas que o Mestre trazia.
mostrando que Deus não é vingança. O Pai é amor e carinho por todos nós. Então, por isso que a gente tem que manter essa comunhão com o Pai. E a prece, então, ela não é somente uma ligação e socorro, mas, acima de tudo, manutenção preventiva. Aquilo que eu falei para vocês. Pode alguém desejar o mal? Pode. Aquela história que a gente ouvia falar assim, ai, jogou uma praga. Praga pega, se depende do destinatário. Né? A praga é uma prece maléfica que mandaram para você. Mas se você tiver numa situação preventiva, né? Por isso que Jesus falava orai e vigiai, porque a prece ela é a melhor medicina preventiva para o espírito. E essas energias deletérias, elas não vão conseguir, então, acessar nenhum de nós. Foi por isso que Jesus disse, e eu repito novamente, mais uma vez, que vigiemos e que oremos. A necessidade da vigilância nos nossos pensamentos, na nossa oração, fortalecendo a gente diante das provas, das expiações, direcionando a gente para objetivos mais elevados, porque todos nós, quando fizemos a nossa programação reencarnatória, ela foi feita uma programação de vitória. Ninguém saiu lá, olha, você vai, mas você vai voltar aqui péssimo, derrotado. Não, todas são para que a gente volte melhor do que nós chegamos aqui. Aí vai depender da gente. Tudo que a gente fizer de errado corre por nossa conta, vem na nossa fatura. Então, que a gente pense em todas essas situações, que a gente se fortaleça pela fé, entendendo, então, que se a gente não valorizar esse recurso de conexão, e a conexão aí também é por conta de cada um. Você ainda pode ter aquela internet de escada. Não sei se muita gente aqui conheceu a internet. Você clicava, ficava fazendo aquele barulhinho lá, e não ia, não ia. Agora, se a gente clica e demora um minutinho, a gente já fica nervoso, né? Então, porque já tem 4G, 5G, daqui a pouco tem 10G. E é essa conexão que a gente tem que ter com o Pai. Ao ponto de, como disse o apóstolo Paulo, não ser mais eu que falo, mas sim o Cristo que habita em mim. E aí eu falo, eu me emociono, porque não tem como, né? Não se emocionar. Porque a conexão começa a ser cada vez mais forte, cada vez mais forte. E você fala e a resposta vem. E você, às vezes, recebe até mais do que você imaginava que podia receber. E aí, quando a gente conhece essa afinidade, que a gente não guarde a luz só para nós, e isso é uma lição do Evangelho. Não coloque a candeia debaixo do alqueire. A candeia é para iluminar também aqueles que querem a iluminação. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu sempre peço para que a minha palestra seja direcionada para quem precisa. Eu faço um roteiro, ele é modificado, como eu disse para o João. Você quer falar? Pode falar. Vem aqui. Obrigada. Obrigada. É isso que eu quero. É partir com vocês essa felicidade. Desculpa eu não controlar a minha emoção, mas é uma felicidade. Eu não sou perfeita, meu marido está ali. Ele sempre aponta os meus defeitos, graças a Deus a gente tem um ou outro. Mas eu procuro, diante de tudo que eu estou aprendendo, colocar em prática. E que, assim, o dia que Deus me chamar, que tudo isso sirva para eu chegar melhor do que quando eu aportei aqui na Terra. Que Deus nos abençoe, que a gente tenha uma semana iluminada, que o Evangelho seja sempre a diretriz da nossa vida. Muita gente fala, eu não nasci com manual, todos nascemos. Jesus veio aqui para ratificar o manual de como viver bem. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.
Ah, lembrei, gente. Vamos fazer a prece final, que eles pediram para eu fazer. Falei de prece tanto, né? E depois da prece, os passes serão aplicados aqui como de costume. Então vamos cerrar os nossos olhos, fazer essa conexão com o nosso Pai, que é todo poder, bondade, misericórdia, que nos ama mais do que nós possamos imaginar. Que a sua energia, Pai, esteja em todos os círculos espirituais, que sempre seja santificado o seu nome, em louvor de todas as suas criaturas. Que venha a nós o seu reino de misericórdia, bondade, justiça. Que seja feita sempre a vossa vontade, em detrimento dos nossos desejos. Que não nos deixes faltar o pão do corpo, mas principalmente, Pai, o pão do Espírito, que nos dá a força para a caminhada. Nos ensina, Pai, a perdoar ainda muita gente que nos magoa, que nos ofende, porque nós sabemos que o Senhor não se ofende e nos perdoa todos os instantes da nossa vida. E não nos deixes cair nas tentações dos próprios males que ainda há dentro de cada um de nós. Pois o seu reino, o poder e a glória para todos sempre esteja dentro dos nossos corações. Que assim seja.